Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos na nossa FENARROS, nossa 23ª FENARROS. É uma alegria e uma satisfação tê-los aqui, né? Essa nossa feira, né, que é uma feira que busca alavancar o setor econômico do agronegócio, né, que busca desenvolvimento, né? Então, ter aqui os senhores e senhoras, né, é uma satisfação muito grande, né? E eu, na certeza, estamos de que o caminho é este. Hoje, então, nós temos a oportunidade ímpar aqui na FENARROS, né, de termos o presidente da FARSUL, né, Gedeon Pereira, médico veterinário, né, que vem à frente do setor agropecuário do Rio Grande do Sul, né, à frente do sistema que representa todos os ruralistas do nosso estado, né, hoje conosco, acompanhado, né, do Antônio da Luz, né, que é economista-chefe da FARSUL. Então, temos aqui hoje a oportunidade, né, de ouvir, né, esses representantes, né, do setor produtivo do Rio Grande do Sul conosco, né, nessa 23ª FENARROS. Sejam bem-vindos, presidente, Antônio, a Cachoeira do Sul, a nossa FENARROS, Feira Nacional do Arroz, que está aqui justamente como palco, né, palco para o desenvolvimento do setor, o desenvolvimento do nosso estado, o desenvolvimento do nosso país. O caminho é para frente, né? Não podemos ficar parados, não podemos ficar só olhando para trás, né? No máximo um retrovisorzinho pequeno, e a frente é o que nos interessa. Então, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Eu sei que a estrada aí, a nossa 290, está difícil, né? E aí peçamos desculpa pelo horário, mas a coisa não é fácil também chegar em Cachoeira hoje em dia. Fora a ponte, que nós estamos sem aí, que não passa caminhão, né? Mas vamos vencendo os obstáculos, né, e vamos chegar lá. Então, seja bem-vindo. Com a palavra, Gedeon Pereira e Antônio da Luz, né, os homens da FARSUL, os representantes do nosso setor produtivo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Presidente Francisco de Paula, né? Não errei, né? São Francisco. Bem, um bom dia a todos. Grande prazer estarmos novamente em Cachoeira. Semana passada estivemos aqui na posse do presidente Gilberto Scopel, que substituiu o nosso presidente Fernando Cantarelli. E com muito prazer, então, muita honra, nós viemos aqui para ter uma conversa com vocês, juntamente com o nosso economista Antônio da Luz, para darmos uma briefada, não só no tema, porque o tema proposto foi o Duas Safras, mas eu acho que as coisas são bem mais do que simplesmente duas safras. E eu diria, Francisco de Paula, que nós devemos sim olhar um pouquinho pelo retrovisor, mas de outra maneira, não de maneira rancorosa, como está sendo feita hoje nesse país, mas olharmos, sem dúvida nenhuma, um pequeno retrospecto, porque esta turma jovem que está aqui, a gurizada que está aí, viu, João Gaspar? Está atrás de ti, tu está errado, tinha que estar aqui, né? Eles acham que o agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira, sempre foi isso que é hoje. E se nós olharmos nesse espelho, nesse retrovisor, a agricultura brasileira pisou com alguma envergadura no mercado internacional em 1997. Então, nós estamos falando de uma epopeia e de uma história fantástica que nós aqui vivemos, a nossa geração viveu, a partir de 97, porque até então nós éramos importadores de alimentos. Vejam bem, há 26 anos atrás o Brasil importava alimentos. No entanto, nós, principalmente o povo gaúcho, escreveu uma história nesses 26 anos, que ainda não está registrado, acho que não teve tempo de ser registrado em algum livro, que é uma epopeia de um povo, que nós, de importador de alimentos, em 26 anos, passamos a ser o maior exportador líquido de alimentos do mundo. O que significa isso? Nenhum país do mundo tem a balança comercial sequer parecida com a do Brasil, que o ano passado o agronegócio exportou 150 bilhões de dólares
importou 10 ou 12 e teve um superávit de algo de 130 e pico, 140 bilhões de dólares, e, no entanto, a balança comercial brasileira teve um superávit de 61 bilhões, ou seja, nós financiamos toda a indústria brasileira e todo o setor de serviços, que não tem a eficiência do agronegócio. E passamos a ser a terceira maior agricultura do mundo, sendo que as duas maiores é a China, em primeiro lugar, em segundo lugar, Estados Unidos. A China, por incrível que pareça, com apenas utilizando Coreia, o país continental, evidentemente, utilizando metade do país dele, porque a outra metade é inacessível à agricultura, não tem território para isso. E diga-se passagem, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, sendo que 80 milhões vivem em 50% do território e 1 bilhão e quase 400, 1 bilhão e 300 e pico, vive em 48% do território, que é onde eles fazem agricultura, e estão as grandes cidades chinesas. Bom, e o Brasil, hoje, é a terceira maior agricultura do mundo. E nós temos um histórico tão espetacular, que, segundo o Antônio da Luz, nosso economista, ele pode falar isso depois, para confirmar ou não, provavelmente, se nada atrapalhar o nosso desenvolvimento, e se, evidentemente, nós continuarmos abrindo mercados lá fora, porque hoje, se nós não tivermos o mercado internacional, a nossa crise era simplesmente fantástica. Já vejo o que está acontecendo agora, mas seguindo inexoravelmente neste caminho, significa que em 2030, e muitos de nós, se Deus quiser, vão estar aqui para ver, 2030 ou 35, Antônio? 35, estava economizando 5 anos. O Brasil será a maior agricultura do mundo. Mas não duvida, né? Porque outro dia eu conversando com o pessoal da UPL da Índia, lá na CNA, é uma grande química indiana, e eles acreditavam que não chegava a 10 anos e o Brasil seria a maior agricultura do mundo. Bom, colocado isto, minha gente, significa que nós estamos fazendo as coisas com muita eficiência. Esta é a nossa realidade. Eu recém discuti aqui com o Koschenborg, onde é que ele está aqui? Que agora, que o Luiz Carlos Reis chama de Pinto, e ele é Koschenborg, ou é Pinto Koschenborg, uma coisa assim, né? Nós estamos discutindo agora ali na antessala, ali, as tecnologias de irrigação, suco camalhão, que nós estamos tanto apregoando pela nossa Federação da Agricultura, e aí então começa a dar uma pincelada do que é, o que nós convencionamos chamar a agricultura duas safras para o estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Me sinto mais confortável de pé. Nós, o ano passado, juntamente com o Antônio, recebemos por 3 vezes a Embaixada Americana na Farsul. E esse ano já foram uma vez. Eles adoram a Farsul. Sendo que na última vez, eles vieram lá e nos propuseram o seguinte: nós vamos aí, mas nós vamos pagar a janta. Bem assim, e pagar o serviço, nós só queremos o local. Aí trouxeram uma picanha de Nebraska, um vinho da Califórnia, né? E fizemos um jantar, e a nossa picanha estava melhor que a deles, viu, João Gaspar? Porque aí faltou da deles e nós botamos da nossa. Que não sei se era do Zimmer, do Silva ou do Marfrig, de qualquer... Hein? Ainda não era, o ano passado. E resultou em abóbora, né? Bom, e ontem ele foi vaiado lá na Bahia Farm Show, né? Vocês viram por aí, né? Espetacular, diga-se de passagem, e deixaram tudo vazio aí, só botaram gente do MST lá para dentro, pelo menos é o que está dizendo. E agora eu vi isso comentando o comentário do Alexandre Garcia na Guaíba, e ele vinha dizendo as vaias que o Lula levou lá na Bahia Farm Show. Bom, mas colocado, até me perdi agora no tema. Hein? A janta dos americanos. E nós conversando, a Dida Agrícola da Embaixada Americana, conversando com o Antônio da Luz e eu junto. Aí eu coloquei para ela, digo, mas eu acho que nós temos possibilidade de sermos uma das maiores agriculturas do mundo, né? Disse, não, vai ser a maior, digo, porque o Brasil faz 2 safras. E ela disse, não, até 3. Porque aconteceu um fenômeno nesse país, minha gente, que não é um fenômeno do Rio Grande, mas é do povo gaúcho, porque o povo foi daqui. Que é a agricultura hoje tropical, descoberta pelo Brasil. E se não fosse o Brasil ter descoberto a agricultura tropical e ter colocado no patamar que está colocado, que aqui nós aqui, inclusive aqui no Rio Grande, estamos sofrendo consequência disso. Olha o preço da soja. Por que será que o preço da soja está a 130 pila, 125 pila? E o Mato Grosso chegou a trazer soja
para o porto de Rio Grande de caminhão, porque eles entupiram tudo que é porto brasileiro. E agora com a safra do milho está acontecendo a mesma coisa. Eles não têm nem onde botar o milho lá, porque é uma realidade da agricultura tropical. E se o Brasil não descobre a agricultura tropical, diga-se de passagem, possivelmente não. Quanto é que valeria 1 quilo de carne bovina, 1 quilo de carne suína, 1 quilo de carne de frango, 1 tonelada de soja, 1 tonelada de milho no mundo? Porque se nós éramos importadores há 26 anos atrás, e se continuássemos nessa condição de importadores, com o crescimento da população mundial, quanto é que alguma pessoa estaria pagando hoje, um consumidor, por 1 quilo de qualquer desses produtos? Então, possivelmente nós teríamos 1 bilhão de pessoas morrendo de fome no mundo hoje, se não fosse a presença do Brasil. Mas como mais alto o pico, mais forte os ventos, a Europa não para de nos encher o saco por causa do crescimento da agricultura brasileira, com as questões ambientais, e junto com essas questões ambientais, não no papel europeu, eles estão no papel deles. Eles estão tentando defender o que deles. O grande problema chama-se as Marinas da Silva da Vida e as ONGs querendo dinheiro de lá para coibir o crescimento e desenvolvimento da agricultura brasileira aqui. Bom, isto é apenas uma brifiada, porque aqui no Rio Grande do Sul, nós, Federação da Agricultura, olhando este cenário, e numa conversa com o ex-ministro Francisco Turra, conhecido por todos vocês, nos colocou o grande problema que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Porque nós temos duas grandes indústrias aqui dentro, que é a do frango e a do suíno, e a do frango é maior que a nossa pecuária de corte. Olhem bem, o faturamento do frango no estado do Rio Grande do Sul é maior que o faturamento da pecuária de corte. Embora vocês nem saibam onde é que está. Nós aqui da metade do sul não sabemos nem onde é que está o frango. Mas tu sobe lá para Frederico Westphalen, o norte do estado, aquela zona, e vários de vocês andam lá, aquilo já tapado de frigorífico de aves e de aviários, diga-se passagem. Num grande problema da falta de milho para essa gente, ao ponto desta indústria querer ir lá para cima, porque o milho está no Mato Grosso, não está no estado do Rio Grande do Sul, evidentemente. Nós temos um déficit aí de produção de milho entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, algo em torno de 7, 8 milhões de toneladas de milho, e uma indústria muito forte, que eles têm tentado levar lá para cima porque o milho está lá, mas esbarram num outro problema. E qual é o outro problema? O problema cultural. Eles lá não têm gente para fazer frango e porco como tem, frango e suíno como tem aqui em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, porque os 3 grandes estados dessas produções são esses 3 aqui do Sul. Porque tem cultura, tem gente, pequena propriedade que faz isso, que desenvolve isso com muita eficiência. E tem todo um sistema de integração entre essas indústrias, agora estavam num risco tremendo pela falta do produto milho. Bom, como é que nós vamos fazer a coisa? Vamos chamar a BPA, que a BPA estava conosco, a Associação Brasileira de Proteína Animal, e diga-se passagem, para vocês terem uma ideia, a cadeia mais organizada no mundo dos produtos brasileiros é justamente a cadeia do frango. É a que está mais na ponta de todas. Não é carne bovina, porque nós somos grandes exportadores, diga-se passagem, minha gente. Nós somos grandes exportadores de commodities. Commodity não tem marca. Tu bota soja no Porto de Rio Grande, tchau, vai dentro do navio é soja. Se tu botar milho, é milho. Mas quando tu chega na carne de frango, tu chega nas gôndolas dos supermercados de Abu Dhabi, Dubai, Singapura, na própria China, e tu chega lá e já encontra marcas brasileiras no frango. Sadia, Perdix, que é Perdigão, e Seara. Essas 3 marcas. E não só com frango, já com empanados, com produtos vegetais, com esse tipo de situação, com estas marcas brasileiras. Ao ponto que, por exemplo, a Sadia, que é dona do Oriente Médio, e tem uma fábrica ali pertinho de Abu Dhabi, a 60 quilômetros de Abu Dhabi, tem uma fábrica trabalhando 3 turnos de 8 horas, com carne de frango e carne bovina que vai do Brasil, e ali eles fabricam todo o hambúrguer do McDonald's do Oriente Médio, de todos os países árabes. E o povo árabe, quando chega no supermercado e encontra o S da Sadia, ele confunde com Sáudia, achando que é da Arábia Saudita. Então, um detalhe. E eu vi numa gôndola, e eu vou contar essa história para vocês, porque eu também sou o diretor de mercado internacional da nossa CNA, muito me honra, isso aí tem me dado essa oportunidade de andar pelo mundo,
tentando abrir mercados e discutindo, e via Apex, construção do Conselho de Administração da Apex também, que nos dá essas oportunidades. Um dia eu cheguei numa gôndola do supermercado de Singapura, e Singapura, minha gente, é uma ilha de 40 por 40 quilômetros, com 5, 6 milhões de pessoas lá dentro, com 60 mil dólares de per capita ano, né? Povo riquíssimo, dias de passagem. Cheguei na gôndola, estava lá Sadia, todas as marcas, né? E lá na ponta da gôndola tinha um cara que não tinha marca. Aí eu fui ver, mas esse cara não tem marca, mas ele botou um selo bem grande assim, ó, Made in Brasil. Selo bem grande, Made in Brasil. Aí eu fui olhar, era a Minuano aqui de Lajeado. Que ele não tinha marca, então botou Made in Brasil, porque Made in Brasil em cima do frango significa um produto de qualidade, muita qualidade. Então, é a turma que está mais organizada. Mas volto para cá, inicialmente, e o que aconteceu? Nós não podemos perder essa indústria, de jeito nenhum. Até porque tem milhares de pessoas vivendo em cima disso aí, no estado do Rio Grande do Sul. Então resolvemos sair com esse nosso programa Duas Safras e trouxemos, junto a isso aí, as Embrapas de Concórdia, Santa Catarina, a Embrapa Passo Fundo, trigo de Passo Fundo, a Embrapa de Pelotas, Terras Baixas, e a Embrapa de Bagé. E aí nós começamos a descobrir verdadeiras maravilhas de tecnologias que tem dentro da Embrapa, das nossas Embrapas, só que as nossas Embrapas, elas não são extensionistas, elas são pesquisa. Ela faz a pesquisa, descobre e bota na gaveta. Se tu não sai lá e não dá força para esse tipo de situação, parece que ela não vai sair da gaveta. E, no entanto, nós saímos com essa discussão e achamos coisas maravilhosas. Por exemplo, o que é a Embrapa? Porque, retrocedo 1 milímetro antes, o Duas Safras. O que nós estaríamos preconizando? Que tem que ter uma safra de verão, que nós plantamos 7, 8 milhões de toneladas de soja, hectares de soja no verão, e chega no inverno, nós estamos plantando 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil hectares, e o resto é cobertura vegetal. E se é cobertura vegetal, e alguns nem isso não fazem. Bom, então o que nós saímos a preconizar? Vamos intensificar o processo, vamos apostar mais nos cereais de inverno, centeio, cevada, triticale, seja o que for, dessas cereais, e aveia branca, e daí, para tentar substituir o milho, que não tem, na ração para suíno e para... E quem é que vai nos dizer que esses produtos podem substituir milho? A Embrapa Concórdia, que é espetacular em termos de tecnologia, de estudo, e ela nos mostra, ó, dá para fazer isso nessas proporções, estudo, porque, olha, o pessoal do suíno é tão afinado como é o frango, que depende até da componente genética dos animais para absorver o alimento que tu der no coxo. Então saímos com esta ideia, e isto foi o início da história. Só que quando nós saímos com essa ideia, também nós vimos que lá, embora não chegue a preconizar Duas Safras, mas o cinturão de milho no estado do Rio Grande do Sul sai ali do município de Bento Gonçalves, para o lado de Marau, vai por Casca, Passo Fundo, vai até Campo Novo, lá perto na fronteira com a Argentina. Ali está o cinturão de milho do Rio Grande. E o resto é soja. Bom, mas o cinturão de milho não está produzindo e não é suficiente, e já com 2 secas ainda piora a situação. E não nos deixa irrigar, que é outro papo comprido, que nós vamos resolver o problema de irrigação, para reservar água, evidentemente, não se faz irrigação sem água. Descobrimos que tinha esse cinturão de milho e a Corteva veio se associar. Não veio só a Corteva, veio a Alcergues, veio a Fecoagro, a BS Bios, ou seja, não tem entidade do agronegócio, a Sergues, que eu vou me lembrando o nome, não tem entidade do agronegócio do Rio Grande do Sul que não tenha se juntado nesse programa que ficou bem difundido e bastante famoso, que é o programa Doação. Bom, colocado isto, nós saímos com esta ideia e fomos descobrir lá na Embrapa que temos possibilidade, inclusive, de fazer até 3 safras também no Rio Grande do Sul. É uma safra de soja, que é a grande safra nossa, e depois, entre soja e soja de novo, dá para fazer uma, provavelmente, de triticale, que tem um triticale lá, que a Embrapa de Passo Fundo lançou de 90 dias. Olha, 90 dias para dar um grão. E tu tira o triticale, tu bota trigo, ainda colhe trigo e vai com a soja lá. Então, há essas possibilidades. São as tecnologias que existem aí, que nós saímos a colocar. Muito bem, e a Embrapa Trigo Passo Fundo realmente é espetacular, tem milhares de pesquisas, tem muita coisa trabalhando em cima de cereais de inverno, de trigo e seus derivados, vamos dizer assim. Mas aí quando nós saímos com essa história, também
nós começamos a descobrir novas alternativas. E quais são as novas alternativas? Fomos para a Embrapa de Pelotas, e a Embrapa de Pelotas entrou com a tecnologia Pinto, do suco camaleão. E está lá, nas duas últimas aberturas da safra de arroz, lá em Pelotas, em Capão do Leão, capitaneada pelo nosso presidente Alexandre Velho, a estrutura de suco camaleão para irrigação de milho. Então nós fomos descobrir que é uma grande possibilidade desta região do Rio Grande, a nossa metade sul, de colocar milho irrigado pelo sistema suco camaleão. E qual é a vantagem nossa? Porque nós vínhamos, e aqui é uma terra de arrozeiros, como eu também era arrozeiro, primeira vez na vida que eu não plantei arroz foi esse ano. Nós tínhamos, conversando com o Alexandre Velho, nós temos que baixar. A lavoura de arroz é 1.100.000 hectares, que todo ano nos traz problema. Vocês sabem disso. Chega lá, na hora da colheita, o preço vem para baixo. Aí o produtor não tem dinheiro para pagar a conta. Renegociação com o Banco do Brasil, seja lá o que for, tudo isso a gente participando, e o Antônio da Luz no epicentro dessas renegociações, difíceis, diga-se de passagem, que vinha acontecendo com a lavoura de arroz. Nós temos que baixar a lavoura de arroz para 800.000 hectares, dizia o Alexandre Velho. Nós temos que baixar para 800.000 hectares. Mas tu chegar para o produtor rural, meu presidente da FENAOS, chegar aqui para o produtor rural e dizer para o cara, tia, diminui a tua lavoura de arroz, o cara vai dizer, não. O vizinho que diminua, eu não. Não é assim que funciona, né? Agora, quando chega para o produtor do arroz, tem uma alternativa para ti? Ele pode, e fez, e aconteceu. Porque esse ano, diz a Federa Arroz, que nós estamos plantando aí algo de 830, mais ou menos, né, Antônio? 830.000 hectares de arroz. Porque nós levamos uma alternativa. Nem que essa alternativa todo mundo tenha feito ainda. Mas, evidentemente, que a soja já teve um papel preponderante nessa história. Só que a soja ainda na nossa região, na nossa metade sul, que é uma nova fronteira agrícola brasileira, vamos ser claros, porque há 20 anos atrás, 15 anos atrás, aqui lavoura de soja era um achado, e hoje nós estamos falando de 1,5 milhão de hectares, mais ou menos. A evolução fantástica lá, no meu Bagé hoje, João Gaspar, a discussão já é outra, que eu tenho colocado para vocês, do Desenvolve Pecuária, né? Onde é que nós vamos botar pecuária? Essa é a discussão, que eu chego lá. Então nós conseguimos fazer isso e levar essas tecnologias, já da Embrapa, irrigação sul camaleão, porque nós da metade sul temos uma vantagem sobre a metade norte. Nós já temos água. Nós podemos fazer mais água, muito mais água, mas nós já temos água. E essa água foi construída quanto? Segundo os levantamentos aí da Secretaria do Meio Ambiente, nós devemos de ter aqui na metade sul em torno de 85 mil grandes açudes. Em toda a metade, que vai lá de Pelotas até Uruguaiana. Passa por toda essa nossa região aqui. Deve ter em torno de 85 mil açudes grandes, barragens. A gente já apelidou aquilo de barragem, a gente chama de barragem, mas não é barragem, são grandes açudes, porque elas não têm barramento especificamente sobre águas que correm, riachos, essas coisas todas, a maioria são grandes açudes. Então nós já temos água. E se diminuirmos a lavoura de arroz, evidentemente que a água já está instalada, e já está instalada, não precisa outras negociações ambientais para fazer água. Queremos fazer mais água, isso é verdade, muito mais água. Mas, de qualquer maneira, nós já tínhamos como caminhar. E aconteceu e está acontecendo. Tanto aconteceu que, pela primeira vez na história do Rio Grande, nós fizemos a abertura da colheita do milho lá em Jaguarão, bem na fronteira com o Uruguai, com água do rio Jaguarão e com água da Lagoa Mirim. Pela primeira vez na propriedade do Ricardo Gonçalves, uma colheita de milho de torno de 200 sacos por hectare, espetacular, todo dentro da tecnologia, viu, Pinto, do suco camaleão, que a recém nós estávamos olhando as tuas fotografias ali. Caminhou. Então, está havendo uma substituição de parte da lavoura de arroz, não toda, parte dela por milho e por soja irrigada pelo mesmo sistema suco camaleão. Agora nós estamos aí, um preço de soja de 130 pila, uma dificuldade muito grande, porque na realidade nós plantamos com custo lá em cima, não imaginamos que houve uma derrocada, mas de qualquer maneira as tecnologias estão aí para que as pessoas possam continuar usando-as e implementando e aumentando esse assunto. Mas quando nós saímos com toda essa história, descobrimos que dá para botar mais cereais de inverno em todo o estado, não é só metade norte. Eu passei a ser triticultor também. Plantei trigo na minha casa e
E o pior é que não saímos bem. E além do mais, ainda ontem, anteontem, nós estávamos num dia de campo na Embrapa de Pelotas, em que foi apresentado os trigos forrageiros, o Tarumaxi e o pastoreio. Não sei se algum de vocês tem experiência com isso aqui. Tarumaxi e o pastoreio. Olha, minha gente, deem uma olhada nessa história. Já é o meu segundo ano que eu estou botando na minha casa também. Tu olha aquele troço, tu olha que é tudo menos trigo. É uma planta espetacular, ganho de peso espetacular, porque ela tem mais digestibilidade, inclusive, que o próprio azevém, a melhor estrutura de caule como folha e palatabilidade, ganhos elevados, que o animal consome menos, carga animal mais elevada, e quando chega em agosto, tu alivia, tu tira a carga e dá a possibilidade de colher 30 sacos de trigo. Imagine só. Aí tu configura 3 safras. Porque aí tu faz uma de soja, bota carne para tirar de cima do trigo forrageiro e ainda alivia para tirar grão. Algo que vocês têm que olhar. Está lá na Embrapa de Pelotas, que nós estávamos olhando anteontem, está lá na minha casa, eu estou fazendo, eu já estou com quase 1.000 hectares de trigo forrageiro, está tapado de boi em cima, espetacular, e está indo me surpreender. Agora tu olha aquele troço e diz, isso aqui é tudo menos trigo, porque é um torceirão, troço espetacular, uma planta que abre, algo realmente que quer me parecer ainda muito precocemente algo bastante revolucionário. E aí, quando surgimos com todas essas histórias, nos apareceu uma grande dificuldade, porque a soja vai seguir inexoravelmente avançando. O milho também vai continuar avançando, ainda que mais preço, menos preço, mas tudo. Nós somos gente de mercado e os produtos sobem, assim como sobe, desce. Assim como agora estão embaixo, eles vão subir, quando estão lá em cima, eles descem. Isso é uma gangorra na nossa vida em termos de mercado. Isso nós já estamos acostumados, sem dúvida nenhuma. E colocado, diz o Antônio da Luz, que a China vai fazer com o milho a mesma coisa que ela fez com a soja. É uma questão de tempo. E é impossível também que no Brasil, como nos Estados Unidos, a lavoura de milho ainda venha até a ser maior nos próximos 10 ou 15 anos que a lavoura de soja hoje. Ou seja, ela deverá superar o tamanho da lavoura de soja. Porque a demanda lá do outro lado do mundo é crescente e ficou bastante acentuada agora com a crise da guerra Rússia-Ucrânia, porque a Ucrânia era a grande fornecedora de milho para a Europa, inclusive. Agora você vai colocar, mas e por que os preços, de repente, despencaram com tudo isso aí? O Antônio que responda, não eu. Muito amigo, né? Mas esse é o cerne de tudo que ele faz dentro da farsa. Ele não diz, vamos fazer isso, vai acontecer. E o pior é que ele, 99% das vezes, ele acerta. Quem erra sou eu, que não escuto ele. Bom, colocado isto, aí descobrimos um outro problema. Como a soja vai seguir inexoravelmente aumentando, e está aumentando, cada vez nós plantamos mais soja na metade sul. E qual é a nossa tradição aqui? Pecuária e arroz. Pecuária e arroz. Tanto é que a Fenarroz está aqui em Cachoeira, né? E eu acho que hoje Cachoeira planta bem mais soja do que arroz, né? Ih! 5 vezes mais, né? E quer ver uma coisa? A nossa grande discussão, deixa eu contar uma coisinha rápida para vocês. A respeito de não nos porque essa encrenca da reserva legal que nós não aceitamos, imagina vocês limitarem o uso de 20% da propriedade de vocês, não na Amazônia, nós estamos no Rio Grande do Sul, nós estamos há 300 anos nessa terra, né? E outro dia eu discutindo com o cara que agora assumiu o Ministério Público, o Alexandre Salles, amigo. Alexandre, vocês que vivem nos trancando, porque o que trancou a irrigação no estado do Rio Grande do Sul, que não cresce, principalmente na metade sul, é que quando os luminares lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, chefiados pelo professor Nabinger, e eu vou dizer o nome deles, porque eles fizeram essa besteira, na pretensa proteção do bioma pampa, eles querem deixar assim, esse nativo que está aí, e que esse nativo que está aí não é o bioma pampa original. E eu desafio vocês, quando vocês pisam aqui em qualquer BR, aqui agora tem uma retro, aqui daqui a BR-19, tem uma retro limpando a lateral da estrada ali, né?
Tu sai na 290, está tapada de árvore. Tu chega lá na 153, que vai para Bagé, está tapada de árvore. Lá na que vai para Dom Pedrito, está tapada de árvore. E tu olha do outro lado da cerca, é campo. Ou seja, aquilo está nos dizendo que elas estão fechadas há 40, 50 anos, que é a existência disso aí. Isso aí está nos dizendo que o bioma pampa era aquilo. É aquilo que está no acostamento das BRs. Ou seja, isso aqui era uma savana. Isso a coisa não era essa coisa limpinha, bonita que hoje a gente vê por aí. Isso aí foi feito pelo homem. A fogo, a ovelha, a cavalo e a boi e vaca. Só que não entra na cabeça desses caras que esse pampa que está aí foi feito por nós. E essa é uma realidade. Então eles entraram com uma ação na justiça e uma juíza de uma vara fazendária de Porto Alegre deu uma liminar que está faz 7 anos que essa liminar está aí, dizendo mais ou menos o seguinte, dizendo o seguinte: qualquer licença que a FEPAM não dê nenhum licenciamento ambiental, proibida a licença ambiental, se o produtor não apresentar o CAR com 20% de reserva legal. E 20% de reserva legal, é limitação do uso da propriedade. Aí tu só pode fazer em cima disso aí uma pecuária de baixíssima qualidade. A pecuária antiga, de campo nativo. Onde tu matava um boi com 4 anos e entorava uma vaca pela primeira vez aos 3 anos. Isso é baixíssimo eficiente. Além de ser emissora modernamente, além de ser emissora de metano e carbono. Porque um hectare de campo natural, campo nativo, ainda que muita gente possa gostar, eu também gosto, acho bonito e tal, né? Tem lá sua utilidade, sim, mas uma carne produzida em campo nativo, ele leva 4 anos o boi. E a vaca leva 3 anos para ser entorada. A não ser que tu tenha manejo espetacular e bote adubo, mas aí já é outra história. E se tu levar tanto tempo assim, quantas toneladas de metano tu emitiu para fazer uma tonelada de carne? Então, até isso hoje conspira contra. Então, o que está acontecendo? Acontece que os produtores estão fazendo as coisas, e eu desafio vocês aqui, quem é que tem licença ambiental para fazer isso aí? Hein, Cochemborg? Tu tem licença ambiental? Tem 20% de reserva legal? Tem? E o que tu faz no 20% de reserva legal? O que tu faz no teu 20% de reserva legal? Hein? Abandonado. Que bonito, bonito isso aí, né? Abandonado. Então tá, mas deve ser alguma pirambeira. Porque de sua consciência ninguém faz esse tipo de situação. Bom, se está colocado isso, eu perguntei para o Alexandre Salsa. Ele tem Campo Leão e Uruguaiana. Cara, quando tu vai para Uruguaiana, que tu passa ali em Cachoeira, na 290, onde é que tu enxerga a reserva legal ali? Outro dia eu disse para ele de novo lá na Farsul. Ele chegou e me disse, eu não olho para os lados. Então, essa é a nossa luta. Mas agora nós vamos entrar num acordo, alguma coisa eu já vou dizer para vocês, alguma coisa nós vamos perder. Lastimavelmente. Mas a nossa proposta, também adianto para vocês, a proposta que a Farsul está fazendo, é sobre o remanescente, que ainda não foi mexido, 20%. Então, tu pega uma propriedade, Cochemborg, quantos hectares tu tem lá? Vai contando a tua vida aí para esse povo. Quantos hectares tu tem lá? Quantos hectares tu tem lá? Mais de 1.000. 1.000 hectares, vamos botar 1.000 hectares. Tu já mexeu em 800? Não? 700? Então tá, 700, sobrou 300. Desses 300, bota 20%. Essa vai ser a proposta que eu acho que nós vamos conseguir atravessar. Bom, conseguindo fazer isso, vai reduzir muito essa proposta da reserva legal, e nós vamos conseguir aí começar a ter os licenciamentos ambientais para fazer a conversão de campo nativo em lavoura de soja, ou em lavoura de milho, seja o que for, para fazer irrigação, para fazer açude, e aí acreditamos nós, e aí, meu guri? Acreditamos nós que aí libere essa situação e começa a caminhar. Diferente da metade norte, que a metade norte depende da lei federal. Não, APP dentro, lógico, mais APP. Tu já considera APP dentro da reserva legal. Isso aí é uma coisa. Acho que nós vamos conseguir sair por este caminho. Na metade norte, infelizmente, para quem está lá, depende da lei federal, porque a APP lá virou um santuário, que tu não consegue fazer água. Não consegue fazer um barramento. Embora a nossa proposta seja de botar água no meio e fazer 2 APPs, uma por cada lado do barramento, que tu enriquece o meio ambiente,
também não nos é permitido fazer esse tipo de situação. Mas, de qualquer maneira, nós estamos trabalhando para isso aí. Acho que também, por uma lei federal, que está no Congresso Nacional, do Zé Mário, vice-presidente da CNA, quando era deputado federal, consegui evoluir. Mas, quando nós descemos aqui para a metade sul, que é o que está nos acontecendo, com o avanço da soja violentamente em cima do hectare antes utilizado pela pecuária de corte, surgiram outras perguntas. Onde colocar a pecuária de corte? Esse é o grande desafio hoje para nós. Porque, minha gente, chega um arrendatário, aqui na nossa região, porque nós não vamos falar a metade norte, que se ela paga 20, 25 sacos. Aqui a turma paga de 8 a 12. Certo ou errado? É isso aí? 8 a 12, vamos botar aí. Agora com essa laçaça, duas secas seguidas, até periga dar uma diminuidinha, né? Mas vamos botar que seja entre 8 a 12. Bota no preço da soja e o proprietário faz o quê, né? A pecuária não me dá isso. Não tem chance da pecuária me dar isso. E não vai dar nunca. Então ele vai terminar arrendando para a soja. O cara que planta a soja também pensa da mesma maneira. Então nos surgiu um grande desafio. Como é que nós vamos resolver o problema da pecuária? Porque, na realidade, para a pecuária sobreviver no inverno, é espetacular. Aqui estou dizendo, no inverno agora tu tem aveia, tu tem azevém, agora surgindo esses trigos espetaculares. Então tu chega lá, tem os trevos, trevo persa, outro trevo também que está avançando muito, com muita qualidade, muita produção de massa. Então tem uma série de forrageiras que no inverno tu tapa. As nossas coxinhas estão tudo lindas. Agora eu vinha vendo aqui, ó, aí perto da Pecanita, só pastagem boa. Azevém dobrando aí, na região. E ao longo da 290 também, tu anda por esse Rio Grande, está tudo tapado de pastagem que era lavoura de soja, que o pessoal lá tirou. Então, nesta época do ano, espetacular. Bota de pecuária em cima. E quando chega ali em setembro, tem que queimar. Tem que botar... tem que botar roundup. Aí tu faz o que com as vacas? Põe aonde? Aí foi que surgiu a Embrapa de Bagé, que é a quarta Embrapa que está trabalhando. O presidente estava falando no teu Desenvolve Pecuária aqui. Seja bem-vindo. Falando no Desenvolve Pecuária, já falei para o Felipe Barros, já falei para o João Gaspar, esse tipo de coisa, né? O Júlio Barcelos também, que é o grande desafio que nós temos hoje. Onde colocar a pecuária a partir de setembro, quando nós temos que liberar. É a grande dificuldade que eu tenho na minha casa. Minha casa, quando chega setembro, é a minha discussão minha e do meu filho. Tchê, o que nós vamos fazer com as vacas? Agora nós não vamos abrir mão das vacas. E por que nós não podemos abrir mão das vacas numa região como a nossa? Porque quando vem as frustrações, e elas vêm, enquanto nós não tivermos capacitado a irrigar o máximo possível de cada propriedade nossa, nós vamos precisar da pecuária, porque as secas vêm. A pecuária não paga a conta da agricultura, não tem a menor chance, não paga, você sabe disso, mas a dívida da agricultura tu renegocia com o banco. E a pecuária mantém a vida da família. E vida que segue. É assim ou não é assim? Sempre foi. Só que nós sempre vivemos pecuária. Agora nós estamos intensificando o processo em cima da soja. Então aí vem o desafio. Aonde manter a pecuária durante outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, 6, 7 meses. Aonde põe a pecuária? Que é o desafio da Embrapa de Bagé. Que aí vem a Embrapa de Bagé com os pastos de verão. E agora, eu creio que semana que vem na outra, o professor Lobato, que ele hoje trabalha para nós na Federação da Agricultura, ele se aposentou da URGS, nós chamamos ele, já está fazendo um seminário sobre forrageiras de verão, braquiárias, outras mais, que ainda alguma coisa que aqui no Rio Grande, porque braquiária, por exemplo, é pasto tropical, né, Júlio? Mas, de qualquer maneira, são as plantas C4 que podem contribuir para nós mantermos a pecuária, e isso é trabalho da Embrapa de Bagé, para que nós possamos amontoar vacas por hectare. Esta é a realidade. Então, o resumo da obra é que este programa do Safras, ele caiu tão bem no seio da nossa coletividade, dos produtores rurais, das entidades que nos cercam, todas elas, que ela traz contribuições e soluções tecnológicas, pelo menos coisa para nós pensarmos, em todos os caminhos. Para mais cereais de inverno, mais milho na metade norte, principalmente na metade sul, que vai ser o grande celeiro de milho desse estado, não vai ser a metade norte, porque o milho tem um detalhe, diferentemente do Brasil Central, diferente do Mato Grosso. Qual é a grande diferença? Que Mato Grosso, eles começaram com a safrinha de milho, hoje a safra de milho é tão grande quanto a safra de soja, porque eles conseguem fazer
essa continuidade de 2 safras. O milho não concorre com a soja. Quem concorre com a soja lá é o algodão. Porque eles têm a janela de plantio, não é isso? Tu conhece, por isso tu está fazendo assim. Ó. Porque eles têm a janela de plantio, e eu visitando um dia Bom Futuro, que planta só 600 mil hectares lá no Mato Grosso, né? E o cara, casualmente, o cara da semente da Bom Futuro é um cara de Bagé, os galpões frigorificados, aquele tapado de semente. Aí eu olhando aquele troço, daqui a pouco um baita de um galpãozão com uma grua em cima. Digo, tia, para que esse troço vazio? Diz, porque chega na época, eu tenho que despachar 25 mil sacos de semente por dia aqui. Por dia. 25 mil sacos de semente. Porque eu não posso atrasar um dia sequer, porque se eu atrasar um dia, eu atraso o algodão. E a cultura-chefe aqui é o algodão. Porque, olhe bem, assim como a pecuária aqui não paga a conta da soja, eles lá dizem assim, aqui a soja não paga a conta do algodão se o algodão for mal. Olha o que é a cultura do algodão, que a gente nem faz ideia, né? Bom, então colocado estes temas todos aí, esse problema, o programa 2 Safras, trazendo soluções para todos os cantos do Rio Grande, para todas as alternativas econômicas e, evidentemente, que com nós, produtores rurais, no epicentro desta situação. Isso é o programa 2 Safras, por isso que ele está sendo falado, discutido, e eu só não posso dizer para vocês o seguinte, tá, mas e agora que o preço dos grãos subiram, a tecnologia continua e o mercado também continua. O que vai acontecer amanhã depois é o que o Antônio da Luz vai dizer para vocês agora. Muito obrigado. Muito amigo, quando chega na hora dos preços aí joga para mim. Bom, é minha função, claro. Bom, muito bom dia. Em primeiro lugar, presidente Francisco, parabéns pela feira, muito obrigado pelo convite, obrigado também pela oportunidade de estar aqui hoje com o meu presidente, o presidente Gedeão, que além de um amigo, eu que tenho a oportunidade de conhecer todos os presidentes, ou quase todos os presidentes das federações. Cleiton, bom dia, do nosso colegiado, dos presidentes das federações aí dos demais estados. A gente percebe o privilégio que é ter um presidente como o presidente Gedeão, que enxerga não só os problemas do dia a dia, as questões políticas, os pormenores, mas a gente consegue olhar para frente. E eu, graças a Deus, não preciso dizer isso para ele, e nem tenho mais idade se não fosse verdade. A mais absoluta verdade é um privilégio. É também um privilégio estar o João Gaspar. Sempre que vejo o João Gaspar num evento, me lembro que a Farsul sempre teve economistas muito bons e melhores do que eu, como foi o pai dele, o Manuel Luzar de Almeida, que estava lá construindo as estradas que a gente passa. Bom dia, João Gaspar. Luiz Felipe, nosso presidente do Instituto de Desenvolvimento Pecuária, professor Júlio, demais participantes. Antes de falar na questão dos preços, eu vou trazer alguns aspectos econômicos que fizeram nós olharmos para o 2 Safras. E o presidente já falou tudo que era essencial, mas penso que tem uns pontos específicos que merecem uma reflexão. Nós, em 2021, que foi a última safra que tivemos aqui no estado, e que o Brasil inteiro colheu bem, em 2021, nós fomos o segundo maior produtor de grãos do Brasil. Somos o segundo, em condições normais. Nós não somos qualquer coisa. Não somos qualquer coisa. Atrás do Mato Grosso. Que continuaremos atrás do Mato Grosso sempre, porque, enfim, o Mato Grosso é um país. Agora, nós não chegamos aonde chegamos por acaso. E nós não colonizamos e saímos produzindo nesse Brasil oeste por acaso. Alguma coisa de bom nós desenvolvemos. Só que nós estamos ficando para trás. O Brasil tropical está produzindo 2 safras com facilidade. E sim, o milho vai passar a soja. Nós já vamos colher agora cerca de, se não der, muito pouca gente está falando, mas tem milho ainda botando pendão no Mato Grosso, enchendo o grão, e não está chovendo mais. Mas, se a safra vier o que está se esperando, nós deveremos colher 137 milhões de toneladas de milho. Olha o que está vindo milho. O milho vai passar a soja no Brasil.
uma questão de tempo. Nós não sabemos quando ela vai passar. Provavelmente nesses 10 anos. Acontece que o pessoal lá, 2 safras, que era a safrinha, agora é a safrona, eles já estão indo para uma 3ª safra. E o trigo está indo para lá. E nós ficamos olhando esse movimento lá no centro-oeste e nós olhando aqui para o sul, nós uma boa safra de verão, uma safra minúscula, uma micro safra talvez, uma nano safra, quem sabe, de inverno, que é o que a gente produz aqui. E deu. E aí eu fico olhando os números de uma produção no Mato Grosso e olho para uma produção aqui no Rio Grande do Sul. O custo fixo, olhem seus custos, olhem seus custos de produção, olhem seus custos. Enquanto nós temos preços, nosso custo variável ele é bastante volátil, fertilizante sobe, fertilizante cai, químico isso, químico aquilo, agora preço de máquina não cai. Custo de manutenção de máquina não cai. Preço de terra não cai. O custo fixo, ele tem crescido a um ponto que hoje ele está muito parecido com o custo variável. Muito parecido. E se eu produzo uma única safra, eu tenho uma safra para dividir meu custo fixo. Para repartir o custo da terra, o custo das máquinas, o custo das pessoas, os custos fixos de uma maneira geral. Ao passo que se eu tenho uma primeira safra, depois eu tenho uma segunda safra, eu tenho ainda uma safra de inverno, eu tenho 3 safras para dividir meu custo fixo. Esta é a grande mágica que faz com que o preço do milho lá no centro-oeste chegue aqui no Rio Grande do Sul muito mais competitivo do que o milho produzido aqui em primeira safra. Porque lá é um milho que está sendo produzido em cima de uma lavoura que tinha sido soja, e as máquinas praticamente são as mesmas, os funcionários são os mesmos e o custo da terra é o mesmo. Nós pagamos terra para usar uma vez, eles pagam terra para usar 3. Esse custo de produção está fazendo com que nós sejamos cada vez menos competitivos. E isto, o presidente tem nos chamado a atenção para olharmos para a questão das 2 safras. Outro ponto importante que nós temos que entender é o seguinte: a nossa economia é feita de agronegócio. Ponto. Ah, mas eu não sou agronegócio, eu sou Banrisul, eu sou Sicredi. Não, tá bem. Olha o tamanho da tua carteira do agro lá que tu tem. Olha quantas pessoas estão trabalhando lá na tua carteira. Todas urbanas, mas trabalhando para o agro, vivendo o agro. Vejam quantas revendas de insumo, quantas indústrias nós temos que são ligadas diretamente à nossa produção. A indústria gaúcha é movida a grão. A indústria gaúcha é movida a grão. A maior indústria do Rio Grande do Sul em faturamento é a Bates, principalmente de frango. Depois suínos e depois os bovinos. Mas a Bates é a principal faturamento industrial do estado do Rio Grande do Sul. Segundo, fabricação de ração. Por quê? Por causa da primeira. Eu compro grãos, produzo ração para suínos, para aves e leite, que depois vai principalmente para a primeira indústria, que é a Bates. Terceira maior indústria do Rio Grande do Sul em faturamento, esmagamento de soja. Quarta, refino do petróleo. Quinta, máquinas agrícolas. E se nós seguirmos assim, nós vamos até as 10, predominantemente indústrias ligadas ao agronegócio. Logo, a indústria gaúcha é movida a grão. Aonde tem grão, ela se estabelece. Aonde não tem grão, ela não se estabelece. Por isso que nós temos uma metade norte muito mais industrializada do que a metade sul do estado do Rio Grande do Sul. Porque a indústria está onde tem grão. E o grão está indo mais para o centro-oeste. E o grão começa a atrair as nossas indústrias para lá. O primeiro movimento foram as indústrias deixando de investir aqui para abrir unidades para lá. Agora elas já começam a discutir sair daqui para ir para lá.
E nós ficamos olhando numa visão de longo prazo, porque também, lógico que nós temos que nos preocupar com os problemas do dia a dia, mas também temos que olhar para frente, senão trabalhamos só como bombeiro. Nós vamos esperar as indústrias irem embora para a gente se dar conta do que está acontecendo no nosso estado? Nós temos que dar um jeito. Nós temos que produzir mais. Isso é um meio de baixar custo de produção. E se eles lá estão conseguindo produzir e estão conseguindo mercado, às vezes dá problema como está acontecendo agora, é verdade, mas via de regra estão todo mundo enriquecendo. Eu tive lá antes de cair esses preços, eu fiquei impressionado. Eu fui dar uma palestra lá onde estavam os grandes produtores do Mato Grosso. Depois, conversando com eles, eu fiquei impressionado. Olha, o Elon Musk está perdendo dinheiro, porque se o Elon Musk encostar neles, eles financiam esses foguetes lá, porque eles se interessam por aquelas terras de Marte lá para plantar soja. É impressionante o vigor, o modelo mental dos caras. Eles estão com um pensamento muito diferente do nosso, e isso está fazendo nós ficarmos para trás. E por conta disso, desde 2020, nós estamos trabalhando com esse programa, que é o programa Duas Safras, justamente incentivando que possamos produzir milho aqui, para que paremos de comprar milho do Centro-Oeste para abastecer a nossa indústria de ração, que é a segunda maior indústria do estado do Rio Grande do Sul, que tem que trazer milho de outros estados, porque falta aqui. Nós precisamos olhar para essa cultura de inverno de maneira distinta. Nós abastecemos nossos automóveis aqui, sim, com etanol, porque o etanol está na gasolina. Só que esse etanol, ele vem para a Refap, um etanol que vem de São Paulo, que foi produzido de cana. Nós podemos fazer etanol de trigo, e nós não fazemos. Vamos começar agora, lá a BS Bios e a Cotrijal vai começar a fazer isso. Mas só dá viabilidade para as indústrias se nós aumentarmos a produção. Se não aumentamos a produção, eles não investem. Se eles não investem, nós não aumentamos a produção. Enquanto a gente fica nesse impasse, o pessoal lá no Centro-Oeste está fazendo. É outra cabeça. É outra cabeça. E o que nós estamos querendo discutir aqui são outras formas de ver o nosso negócio. Abrir a nossa cabeça. Sair do convencional. E eu acho que aqui Cachoeira é um lugar muito bom e muito fácil de discutir isso. Porque eu vou fazer uma provocação a vocês, vocês vão me entender depois. Estamos aqui na FENARROZ. Não sei o que nós estamos fazendo aqui na FENARROZ. Porque vocês já foram a capital nacional do arroz. Não são mais. Nem arroz mais vocês plantam direito. Qualquer dia vai virar Planeta Soja lá a tua revista, Cleiton. Né? Só falta trocar o nome, que nem a FENARROZ. Vocês não têm, na verdade, a coragem. Mas daí vocês vão começando a mudar. O que diz aí embaixo do teu logotipo que eu vi nas costas do colete do presidente? Multifeira. Por quê? Porque vocês já reconhecem a importância dos outros grãos e dos outros segmentos da economia daqui no contexto da produção. Ou seja, essas mudanças que nós estamos falando, elas não estão longe, elas estão aqui, estão acontecendo. Vocês já foram o maior produtor de arroz e vocês estão se tornando o maior produtor de soja. Olhem o tamanho dessa mudança. As coisas mudam, gente. E nós precisamos mudar junto. Nós não podemos ficar para trás. E nós não temos a escala que eles têm, logo nós não temos o capital que eles têm, então nós temos que ter mais ousadia, mais arrojo e mais inteligência. Porque do contrário, nós vamos virar um estado marginal e vamos perder algo que nos diferencia, que é um nível de agronegócio mais complexo, com cadeias mais longas, com mais indústrias, com mais serviços. Isso nós não podemos perder. Não que eles não cresçam, não se desenvolvam. Tomara que cresçam e desenvolvam e muito. Mas isso não pode ser eles lá e nós aqui ficando para trás. Então o programa Duas Safras, ele traz muito essa discussão. Nós temos que olhar o nosso negócio como uma forma de baixar custo fixo. Quanto mais complexo for produzir, e cada ano a produção se torna mais complexa, seja da agricultura, seja da pecuária, está cada ano mais complexo, mais tecnologias surgem. Só que quanto mais complexo se torna, mais elevado será o custo fixo. Antigamente eu precisava de fertilizante, de semente, de químico e de um trator meia boca. Hoje eu não faço mais agricultura desse jeito.
aqueles que têm custos de produção organizados há bastante tempo, eu faço um desafio para vocês. Olhem o custo com terceiros. Continua pequeno, mas olhem o que esse custo vem aumentando ao longo do tempo. Vejam o que vocês já gastam com software, com consultorias, com isso, com aquilo. Coisa que há 10 anos atrás nem se pensava em fazer. Isto se deve pelo incremento da complexidade. Só que quanto mais complexo se torna o processo produtivo, mais elevado o custo fixo. Eu não posso achar que com o custo fixo todo numa única produção, eu vou conseguir ser competitivo. Não vai. Não vai. Nós temos que ter um uso mais intenso da nossa propriedade. Nós temos que produzir o ano todo. Por isso, que 2 safras é isso. Mais produção o ano todo. Só que isto também traz consequências. E aí eu entro nas questões de mercado. Em primeiro lugar, eu quero ser muito honesto com vocês. Eu não esperava que o preço da soja ia cair desse jeito como caiu. Ainda bem que estou falando bem na hora que o Cleiton está gravando. Tomara que ele depois não faça uma edição maldosa do que eu estou dizendo. Mas eu não esperava, sendo muito honesto. E eu não esperava pelo seguinte, porque há anos o Brasil vem ampliando a sua produção e nós pensávamos, agora vai dar zebra. Temos que travar preço porque vai dar zebra. Está aumentando muito a produção. Chegava na safra, o preço estava mais alto. No outro ano, vai dar zebra? Não dava. Vai dar zebra? Não dava. Daí a pouco você quer saber? Não dá. Tira esse negócio da cabeça que isso não dá zebra. Não vai acontecer. Soja não é arroz. Ponto. Deu zebra. Nós aumentamos 25 milhões de toneladas do ano passado para cá. 25 milhões, gente. Nós, Brasil, né? Nós, Rio Grande do Sul, pelo contrário. Se o Rio Grande do Sul tivesse colhido, tinha sido 35 a mais do que o ano passado. Nós não temos onde botar 155 milhões de toneladas de soja. Ponto. Não temos. Se vocês acham que o Rio Grande do Sul tem problema de armazenagem, o Centro-Oeste é muito maior. Nós temos que entender o seguinte, toda vez que nós colhemos, nós jogamos essa produção num funil. Esse funil, ele é feito de estradas, de ferrovias, de hidrovias, de armazéns, de indústrias, de tradings, de cerealistas, de cooperativas, isso é um funil. Quanto mais eu aumento a minha produção aqui, maiores são mais necessários são investimentos no funil, que é pós-porteira, é depois da porteira. E nós não estamos tendo estes investimentos para e passo. Nós não temos capacidade de armazenar toda essa produção. E para piorar a situação, nós vamos colher a maior safra de milho da nossa história e vamos virar, além do maior exportador de soja, que já somos há muito tempo, seremos a partir deste ano o maior exportador de milho, com os mesmos portos, com as mesmas estradas praticamente, com as mesmas ferrovias, ou menos ferrovias aqui no estado e sempre cada vez menos, né? Com as mesmas hidrovias, com a mesma estrutura. Nós estamos vivendo um período de preços baixos porque não temos o que fazer com tudo aquilo que nós colhemos, porque nós colhemos num período e vendemos ao longo do ano. E não estamos cuidando deste pós-porteira. O preço da soja nos Estados Unidos continua muito bom e manda um abraço aqui para os produtores brasileiros. O preço da soja na Argentina também tem problema. O problema deles é as retenções. Esses dias eu falava com o filho do presidente, o Dom, que me dizia que o preço lá da soja no Uruguai estava não sei quanto mais caro que aqui. É uma diferença bastante importante. O que aconteceu? O preço não caiu no mundo. Agora, nessas últimas 2 semanas, caiu, ok? Mas o preço da soja caiu no Brasil. Caiu no Brasil. Inclusive, nós fizemos um exercício no dia 18 de abril. Nós pegamos o fechamento do dia 18 de abril de 2023 e comparamos com 18 de abril de 2022. Chicago estava mais alto esse ano.
O câmbio estava mais alto esse ano, porque 18 de abril do ano passado o câmbio estava 4,65, então não sei o que vocês estão reclamando dos 4,95. Não é o câmbio o problema. Não é. É o prêmio. Exatamente. É o prêmio. E por que o prêmio é negativo? Porque o sujeito está lá, com uma fila de pessoas para serem atendidas, querendo vender o seu produto. Por que eu vou pagar prêmio positivo? Eu pago prêmio positivo quando eu preciso comprar. Agora, quando tu precisa vender, eu não tenho por que te pagar prêmio. Tu é que tem que me pagar prêmio para eu te comprar. Esteve 250 negativo. No mês de abril. No mês de abril chegou a 250 negativo. Só que 250 cents por bushel, de um bushel de 14, de 1.400. Então olha o que nós tiramos ali, vem para 11,50. E aí nós olhamos o preço da soja em Chicago, não tinha problema. O preço da soja em dólar nos Estados Unidos, da tonelada exportada, sem problema. Nós, quando olhávamos o preço no Brasil, bem mais baixo. Prêmio. E o problema ainda... Bom dia, caro secretário. E o problema, ele ainda não passou. Porque agora vai entrar uma outra tsunami, que é a produção de milho do Centro-Oeste, que nós também não temos onde botar, e nós vamos ter que vender soja para armazenar uma parte desse milho. Então, estes preços baixos vão permanecer por algum tempo. No entanto, quando nós olhamos os prêmios para agosto, eles já estão positivos, já estão 50 cents positivos. Se eu olhar os 40 cents negativos, 48 cents negativos hoje, com 50 cents positivos de agosto, bom, já dá $1 por bushel de diferença. As coisas já começam a melhorar. Então, é possível que nós tenhamos alguma recuperação dos preços, pelo menos essa é a nossa crença. Ali entre agosto e outubro, nós deveremos ter preços possivelmente melhores do que os de hoje, tudo mais constante, se as coisas continuarem do jeito que estão. Agora, vai ser um momento para aproveitarmos para vender o que ainda tem para ser vendido e para fazer travas para o ano seguinte. Porque segurem, apertem os cintos, porque este ano vai ao encontro desta minha crença o fato da Argentina ter colhido só 23 milhões de toneladas. A Argentina perdeu 27, vai colher 23. Estados Unidos perdeu 6 milhões de toneladas nessa safra. Ou seja, o que nós colhemos a mais é o que a Argentina e Estados Unidos mais ou menos perderam. Por isso que o problema está aqui. Mas ali adiante, quem vai ter soja vai ser nós. Então é possível que as coisas deem uma melhorada. Só que ano que vem, pessoal, vocês apertem os cintos, porque o Brasil, de acordo com as primeiras estimativas do USDA, deverá colher 163 milhões de toneladas. Que eu achei muito conservador aquele número. Porque se nós estamos com 154 agora, basta o Rio Grande do Sul colher normal, já vai para 164. O Brasil vai aumentar a área plantada de soja. É certo. Como é que nós sabemos disso? Quando tu vai lá, principalmente no Centro-Oeste, tu abriu uma área, tu não consegue plantar toda ela no primeiro ano. Tu abre ela no primeiro ano, mas leva 3 anos mais ou menos para te conseguir plantar toda. Aí tu vê os números da Expo Direto, tu vê os números da Copavel, tu vê os números da Bahia Farm Show, tu vê os números da AgriShow em São Paulo. O que tu percebe? Esses caras estão investindo. E não é este ano, já vem investindo. Ninguém investe para deixar parado. Tu investe porque tu quer crescer. Então tu tem contratado no mínimo mais 2% de área no Brasil em 2024. Nós vamos ter no mínimo 170 milhões de toneladas ano que vem se colhermos. Tem o ninho, aquela coisa toda, tudo C, né? C. Agora, se acontecer, se nós não conseguimos guardar 155, vocês estão vendo algum investimento importante aí para guardar 170? Então, nos preocupa
que talvez esteja acontecendo com a soja, algo que os arrozeiros já estão acostumados, de entrar a safra e o preço despencar e depois fazer um movimento de ajuste mais para frente. Só que sabendo que isso é assim, é bom nós já começarmos a pensar nos nossos fluxos de caixa. É bom nós já começarmos a pensar o que nós vamos fazer a partir de agora. Aquela soja que entrava certo e eu vendia nos primeiros meses, talvez eu não possa mais fazer. Se eu não posso mais fazer, o que eu vou fazer? Não sei. A ampulheta está virada, mas ainda temos tempo de pensar. Nós vamos ter que construir alternativas. E aqueles que conseguirem estar capitalizados o suficiente para ajustar estes fluxos de caixa, eu não tenho dúvida que vão sair na frente. Eu sei que nós viemos de 2 anos consecutivos que não são bons, é verdade. Em outras regiões muito piores do que aqui em Cachoeira, muito pior. Missões é muito pior a situação do que aqui, mas nós reconhecemos que aqui tem problemas. Agora, esses níveis de capitalização, o agronegócio nos dá. 2021 ele deu para todo mundo. Plantamos com um custo baixíssimo, vendemos a preços elevadíssimos e a produtividade foi fantástica. Muitos produtores capitalizaram seus negócios, organizaram seus fluxos de caixa, passaram a comprar melhor os insumos e vender melhor os seus produtos. Outros bateram recorde de feira, bateram meta de vendedores e agora estão aí numa situação complicada, comprando insumo prazo safra e vendendo produto úmido, que não dá tempo nem de dar uma secada, por causa do caixa. Isto também é algo que nós precisamos evoluir. Nós temos que olhar para a gestão do nosso negócio. Gerir caixa é mais importante que gerir lavoura. É mais importante. Porque qualquer empresa do meio urbano, rural, quebra no caixa. Não quebra na produtividade, não quebra no lucro, o que quebra no caixa. Essas coisas levam para um caixa deteriorado. Agora, tu quebra no caixa, então tem que cuidar do caixa. Nós precisamos, e agora mais do que nunca, nós vamos ter que ter um olhar sobre isso. Porque nós estamos com uma situação para o ano que vem que sugere que teremos um volume de produção maior no mundo e inclusive, e talvez principalmente no Brasil. E o que está acontecendo esse ano, ele está aí para aprendermos alguma coisa com ele. Quanto ao arroz, nós estamos com uma safra muito pequena, muito pequena, muito pequena. É uma safra, nós colhemos em 2023 abaixo de 10 milhões de toneladas. A última vez que isso aconteceu foi em 1998, ou seja, faz 25 anos que isso aconteceu pela última vez. Nós temos um nível de exportação que está se mantendo muito bom até agora. Estamos conseguindo ter saldo comercial, mesmo com uma produção bem menor. Os preços do arroz deram uma barrigada em maio, que primeiro não é anormal, e segundo lugar, o pessoal que vendia soja nessa época para fazer caixa, muitos tiveram que vender arroz para fazer esse caixa. Então, é natural que nós tenhamos tido uma queda, mas, por outro lado, inegavelmente, temos a menor safra dos últimos 25 anos, que trouxe, graças à conscientização dos produtores, que quando se dizia que tinha que baixar a área plantada, o pessoal ficava bravo, mas era a realidade. Não adianta esperar por governo. O único papel do governo é nos atrapalhar. Então, quanto menos ele atuar para a gente, melhor. Pessoal, durante muitos anos mesmo, a nossa classe, o nosso setor, tinha um entendimento que o governo tinha um papel um papel aquele. Nesses últimos 20, 30 anos, isso vem mudando. A indústria pegou o governo para ela, graças a Deus. E o governo nos abandonou, graças a Deus. Por isso que o agro não para de crescer e a indústria não para de ir mal. Vou dar pequenos exemplos. Se hoje nós temos que trazer milho do Centro-Oeste, é por causa do PEP. O PEP.
Aquilo fazia com que trouxéssemos milho subsidiado do Centro-Oeste para cá, derrubava os preços do milho aqui e desincentivava a produção aqui. Nós adoramos, não sei o que para arroz, não sei o que para trigo, não sei o que. Todos os mecanismos, todos os produtos que pediam mecanismo de comercialização iam mal. Por coincidência? Não, não é por coincidência. Não é. Vou dar um exemplo mais recente. A indústria automobilística, que o governo atende tudo o que eles pedem, ganhou agora um desconto progressivo de 2 a 8 mil reais por carros, até 120 mil reais, etc. Uma grande conquista, uma luta do setor. Foi anunciado lá dentro da Fiesp, há 2 semanas atrás, um belíssimo programa. Desde o que foi anunciado que teria, ninguém consegue vender um carro nesse país. As vendas zeraram, porque só uma pessoa muito desinformada ou desapegada aos bens materiais para comprar um carro agora sabendo que daqui um pouquinho vai ter um desconto. Pararam as vendas. O que vai aumentar as vendas por conta desse desconto não pagará o que eles deixaram de vender. Muito inteligente. Parabéns. Nós no agro fizemos isso durante muitos anos. Pedíamos um mecanismo de comercialização, nós olhávamos só para o efeito imediato e esquecíamos das consequências. E aí as consequências vinham, e era renegociação, e era briga, e era não sei o que, encheção de saco. E quando nós paramos de fazer isso e passamos a tomar as próprias atitudes, como reduzir a área plantada, nós passamos a ter mercados muito melhores, situações financeiras muito melhores, e logo este problema de caixa que eu estou me referindo, que vamos começar a ter a partir de agora, eu falei tudo isso para dizer o seguinte: não esperem que o governo vai resolver, porque não vai resolver. Nós vamos resolver. E no próximo ano que tivermos uma boa colheita, que nós vendermos a preços razoáveis, tenhamos ciência da importância de nós mesmos para os nossos negócios. Os nossos negócios dão certo ou dão errado por causa nossa. O clima é igual para todos. Os governos são os mesmos para todos. E as entidades que não fazem nada são as mesmas para todos. Só que uns vão muito bem e outros não vão bem. E aí? E aí? Alguma coisa ali entre o banco e o volante existe que faz diferença. Não contem com governos. Nenhum. Nem este, nem o anterior, nem o próximo. Não contem com o governo. Nós temos que contar conosco, porque se nós dependermos de governo, nós vamos reeditar os péssimos anos do agronegócio e vamos viver o que a indústria está vivendo hoje. A indústria, por sinal, agora com a leitura do PIB, entrou em recessão. 2 trimestres consecutivos negativos, enquanto nós crescemos 21%. Eles entraram em recessão. Então, não contem com isso. Voltando na questão do arroz, para concluir, os Estados Unidos vai exportar menos do que o ano passado, que já tinha exportado menos do que o ano anterior. Isto é importante, o nosso principal concorrente não é a Argentina, não é o Uruguai, não é o Paraguai no mercado externo, mas os Estados Unidos. Estados Unidos, ano que vem, deve aumentar em 25% suas exportações, ou seja, o mercado do México, que hoje está fazendo o nosso mercado ter outra dinâmica, será pressionado pelo arroz americano no ano que vem. Nós teremos mais dificuldades no ano que vem de exportar. Nós não podemos aumentar a nossa área plantada do arroz. A nossa área plantada do arroz é essa. Mas eu preciso produzir mais coisa, produza outras coisas. Se quiser produzir mais arroz, mas Antônio, o milho não está bom, a soja não está bom, então está ótimo. Planta arroz, que daí ano que vem tu vai ficar com milho ruim, a soja ruim e o arroz ruim também. Pelo menos uma coisa tem que puxar para cima. Se nós mantivermos a área plantada do arroz nesses patamares, nós já vamos ter problema. Porque o pessoal lá da fronteira colheu bem menos esse ano, porque tiveram estiagem, as temperaturas lá foram elevadíssimas, gente que não faltou uma gota d'água, não faltou água, colheu mal por causa do excesso de calor, está tendo produto com baixa qualidade. Ano que vem não vai ter nada disso, se Deus quiser.
Ou seja, a mesma área plantada já vai fazer termos mais arroz ano que vem. E ainda com os Estados Unidos voltando para o mercado, e possivelmente com uma taxa de câmbio mais baixa, não criemos os nossos problemas. Não podemos aumentar a área plantada do arroz. Não podemos. E como mensagem final, eu quero terminar por onde comecei. O mundo está num processo de mudança muito grande que faz com que o Brasil esteja numa marcha de mudança muito grande. O Brasil está construindo todo esse poderio que o presidente Gedeon trouxe agora, há pouco. Nós não sabemos nem ainda como usar isto ao nosso favor, não sabemos nem ainda como nos posicionar lá fora, com o poder que construímos. Não dá, gente, não dá para jogar uma bomba atômica no Brasil, não dá. O mundo passa fome se jogar uma bomba atômica aqui. Isto é poder. Nós temos poder. Não sabemos o que fazer com ele, mas nós temos poder. Tanto não temos noção do que fazer, que a nossa ministra do Meio Ambiente disse que 120 milhões de brasileiros passam fome. Tanto não sabemos o que fazer com esse poder, que o presidente da Apex, que é uma agência para promoção, é isso que diz, agência de promoção dos nossos produtos lá fora, foi no nosso principal cliente dizer que o nosso produto é feito desmatando a Amazônia. O que eu vou esperar, presidente, de um europeu que tem interesse em nos travar, quando um brasileiro, pago com o nosso salário, vai lá dizer uma groselha dessas no nosso principal cliente? Então, o mundo está mudando, o Brasil está mudando e nós ainda estamos aprendendo a lidar com essas mudanças. Só que nessas mudanças, o tabuleiro muda, as peças vão para outros lugares e aqueles que percebem a mudança antes, se posicionam antes, fazem o que tem que ser feito antes, passam pelo pior do momento antes, se fortalecem, portanto, antes, e passam a ter com isso um futuro mais promissor, mais sólido, mais organizado, e porque conseguem justamente aproveitar melhor as oportunidades. Então, parabéns à Feira Arroz por ser uma multifeira, por abrigar produtores multissafras que estão conectados com a indústria, que estão conectados com o comércio, que têm consciência da necessidade das mudanças, porque Cachoeira nos ensina isso, e nós não temos dúvida que aqui nós temos um tipo de produtor muito mais preparado para o que está acontecendo do que nós vemos na média do estado do Rio Grande do Sul. Eu quero aproveitar, presidente, Francisco de Paula, avancei no microfone aqui, por conta, fazer algum comentário em cima de tudo isso que o Antônio colocou e contar alguma pequena historinha e depois fazer uma pergunta para o Antônio. Essa questão do mercado internacional, a pressão europeia é algo brutal em cima do Brasil. Aquilo que eu disse, quanto mais alto o pico, mais forte o vento. E o Brasil passou a incomodar a Europa. Dessa maneira, e justamente depois que a ministra Tereza Cristina conseguiu assinar o acordo União Europeia-Mercosul, e os europeus, com medo da agricultura brasileira, criaram a side letter, que é um adicional ao acordo, e a due diligence, que estão aplicando agora e que o sistema bancário brasileiro, lastimavelmente, adotou, está nas notícias jornais de ontem, que está seguindo a lei europeia, não a lei brasileira, que o nosso Código Florestal permite que eu desmate lá na Amazônia 20%. A due diligence é desmatamento zero a partir de 2020. Não compra mais produto. E agora a Febraban diz que não vai financiar mais a indústria frigorífica se for lá comprar um boi que venha de uma área desmatada, que o cara tem que provar que o terneiro que ele comprou lá na Amazônia, não sei aonde, e a Marina da Silva já está querendo estender isso aí para todos os biomas brasileiros. Olha bem. Desmatamento legal. Sim, desmatamento legal. O Código Florestal Brasileiro está lá escrito.
Tu pode, na Amazônia, desmatar 20%. Até conto uma historinha para vocês. Quem é que está desmatando a Amazônia? Eu conversando com o nosso presidente da Federação do Acre, meu amigo Assuero do Acre Veronese, eu disse, estão ou não estão desmatando a Amazônia? E o presidente da Comissão do Meio Ambiente da CNA, que é o Muni, lá da Amazônia, de Manaus, junto nosso, e como eu tenho a área do mercado internacional da CNA, ele tem meio ambiente, nós andamos juntos pelo mundo afora, para ver o que está. Inclusive, fomos a Sharm el Sheikh o ano passado, estávamos os dois lá representando a nossa CNA. E eu perguntei, estão desmatando ou não estão desmatando a Amazônia? Ele disse, John, estão queimando a Amazônia. Então, os caras estão botando. Eu vou te contar uma história. Outro dia eu cheguei para o cara estava queimando, desmatando. Aí chegou o IBAMA. Fulano, teu nome? Fernando Cantarelli. CPF, X. Endereço, tal. RG, tal. Pô, mas tu deu tudo. E a multa tal. Dei tudo. Claro, agora eu tenho um documento da terra, não tinha nada. Por isso estão queimando a Amazônia. É uma questão legal. Se o cara não tem a propriedade, o problema não vai. Se vier, vira as costas e vai embora. Esse ficou com o documento. Bom, agora eu tenho direito à propriedade dessa terra. Isso é o que está acontecendo. Tá? Bom, a pressão europeia é muito grande, porque o Brasil está incomodando. E 3 semanas atrás, eu fui a Brasília para receber 9 parlamentares do Europarlamento, Bruxelas, capital da Comunidade Econômica Europeia. Quando chegou o embaixador espanhol, o deputado espanhol, eram 9, 2 ou 3 espanhóis, um alemão, um sueco, um belga e o francês. E mais um que eu não me lembro da onde. Quando chegou o espanhol, já de cara assim, a Europa está absolutamente equivocada com as suas políticas, da maneira que ela está conduzindo o processo, tanto é que estão errados. Olha o que a Alemanha está fazendo, não está abrindo mina de carvão em cima de floresta? Porque eles entregaram energia para a Rússia. Pô, um povo inteligente. A Europa nos dominou o mundo, nos colonizou. Nós somos europeus, vamos ser claro. Nós somos ocidentais e oriundos deles. E eles fazem uma burrada dessa de entregar a sobrevivência deles à Rússia. O que está acontecendo agora, né? O Mar do Norte mais petróleo, a Noruega explorando mais, e o Greenpeace e o WWF onde é que estão? Estão em cima da Amazônia, mas não em cima deles. E aí, colocado isso, ele disse, olha, está equivocado o processo e a Europa está errada porque a FAO está nos dizendo que vai faltar alimento no mundo. Vou abrir mais um parêntese. Nós, CNA, temos um programa que se chama AgroBR, que levamos embaixadas a conhecer o nosso agronegócio em loco. Por isso que eu conheço Mato Grosso, conheço o oeste da Bahia, estou conhecendo o Brasil agrícola em função da CNA, de levar embaixadores. Na missão do Mato Grosso, trouxe ao Rio Grande do Sul já, na missão do Mato Grosso, eram 11 embaixados, metade europeia, metade asiática. Quando chegou lá no fim da missão, o embaixador, os europeus focados na reserva legal, na APP, na água, no meio ambiente, que vocês estão envenenando, porque você está, e aquela agricultura maravilhosa do Mato Grosso. É espetacular. Que eu cheguei e perguntei para o embaixador desde a Asiática, você já viu isso aí em algum lugar do mundo, do Mato Grosso? E o cara me disse assim, ó, eu vi algo parecido nos Estados Unidos. Olha bem, não é igual, ele disse parecido nos Estados Unidos. Isso está acontecendo, é Brasil. Isso é Brasil. E aí chegou no fim da jornada, o embaixador da Malásia chegou e me olhou e disse, por que vocês aguentam tudo isso que a Europa exige de vocês, se o mercado somos nós? Olha bem, a Europa é 1 bilhão de pessoas ricas. Para eles é como diz o Antônio, se a carne dobrar de preço, a soja dobrar de preço, eles vão seguir vivendo igual. Mas os asiáticos, o Oriente Médio e os africanos vão morrer de fome. E quando a Ásia, que são 5, 6 bilhões de pessoas, olham para o mapa do mundo, eu tive na última missão com o Bolsonaro, na ASEAN, o Bolsonaro não estava. Essa foi feita pelo MRE, Ministério das Relações Exteriores, onde nós fomos a Filipinas, Malásia, Indonésia e Singapura. Por isso que eu contei a história de Singapura a você. 700 milhões de pessoas, e agora teve uma missão recente, que eu não fui, mandamos um gurizão nosso lá da CNA, que foi Bangladesh, que é grande cliente do Brasil de frango e de algodão, e Tailândia.
voltaram semana passada de lá. E ainda outra missão do Agro Brasil, levando pequenos produtores nossos a Xangai, na Índia, a Xangai, na Índia, pô, Xangai na China, na Cial de Xangai. Então, nós estamos sempre em volta de missões internacionais. Bom, colocado isso, a diferença, enquanto o europeu se preocupa com questões climáticas, ambientais, que são barreiras não tarifárias, e eu vou dizer por quê, a Ásia se preocupa por segurança alimentar. E a Ásia enxerga o Brasil como solução dos seus problemas, porque pega a ASEAN, que são 10 países, 700 milhões de pessoas, com crescimento de 6, 7% ao ano. E eu vi ali, no arredor de Jacarta, gente quase morrendo de fome. E não tem terra para produzir, porque são ilhas largadas no meio do oceano. Vejam bem, onde é que eles olham no mundo? Onde é que nós vamos tirar comida se nós estamos com crescimento econômico? E crescimento econômico nesses países tem um significado. São estômagos adultos que saem da miséria ou subnutrição e que, da noite para o dia, é o impacto da China no mundo, que colocou 40 milhões, ou seja, uma Argentina por ano, na sociedade de consumo, e deu esse impacto que deu, e que nós estamos vendo que, graças a esse impacto, a agricultura brasileira fez assim. Por isso que eu digo, se o Brasil não está nessa situação, não descobre a agricultura tropical, como é que nós estaríamos hoje? Então, esta é a situação mundial. E esse parlamentar europeu, espanhol, me disse isso. A Europa está errada, está equivocada, a FAO está nos dizendo que vai faltar comida no mundo, e a Europa está num caminho equivocado. E o francês, olha de onde é que veio o francês, parlamentar francês do Parlamento Europeu, e a embaixada da Comunidade Econômica Europeia, do embaixador Ibanez, também estava junto conosco. E o francês chega a dizer, o problema é o seguinte, e o cara, sabe de onde é que veio o cara? Partido de esquerda da França e oriundo do Greenpeace. O que o cara disse? O problema é que quando a Europa começa a fazer agricultura, e nós passamos 2 grandes guerras, a Europa passou fome, a Europa se preocupou com segurança alimentar. Só que naquela época não tinham as novidades climáticas, que hoje tem. Segundo ele, que hoje tem. Então, nós passamos a exigir muito dos nossos agricultores, que passaram a exigir de nós que exijamos dos outros agricultores do mundo que façam a mesma coisa que falam. Mas no fundo, olha o que o cara disse, mas no fundo, a grande preocupação do agricultor europeu é contra a concorrência da agricultura brasileira. Porque nós somos agricultores, os europeus são jardineiros. Vocês conhecem a Europa? A grande maioria que está aqui, eu tenho certeza que conhece a Europa. O interior da França é lindo. A Alemanha, aonde tu for, aquilo é um cartão postal que tem milhões de pessoas, inclusive nós lá, tirando fotografia, olhando a vaca holandesa na Suíça, não sei o que, embora na Suíça não esteja no mercado como europeu, mas no interior da França, na Normandia, lá do interior da Alemanha, Frankfurt, Munique, por onde for. E é maravilhoso. E um dia eu conversando com um cara na Serra de Guadarrama, na Espanha, perguntando sobre o mercado para o cara, e o cara tinha 300 vacas, um mega produtor europeu, o cara com 300 vacas, o cara chegou e me cunhou isso aí. Eu perguntei, e como é o tema do mercado? ¿É o mercado? Não, não é o mercado. Pero se não é o mercado, ¿quién é? Deus? Não, tampouco de la natureza, tampouco. E quem é? Os hombres de Bruxelas. Quem mandava no mercado como europeu são os homens de Bruxelas. Aí ele perguntou, olhando do escritório dele, tinha a Serra de Guadarrama, e se eu não tenho as minhas vacas, quem é que come aquele pasto que está lá, depois vem a seca, a Espanha seca, dá um incêndio, dá qualquer coisa, quem é que cuida daquilo lá? Digo, então, tu não é produtor rural, tu é jardineiro. E que eles são, e os produtores rurais europeus. Então, eles têm medo e não têm como concorrer com a agricultura brasileira. Bom, quase que eu dei outra palestra. Antônio, pergunta o seguinte. Nós estamos engatinhando no mercado internacional. 26 anos só, minha gente. Nós estamos recém, um bebê de fralda e chupeta na boca. Essa é a nossa realidade lá fora. Aprendendo tudo. E o Brasil, nós não sabemos vender, nós somos comprados. Quem é que opera os nossos mercados são as trade, que são eles. ADM, Bunge, Cargill, seja o que for. Nós é que estamos aprendendo agora a sair com os caras, andar nas feiras, tentar vender. E um pessoal que eu disse está muito adiantado é o pessoal da carne de frango, de suína também, e a bovina também. A JBS, a Marfrig, são multinacionais hoje. Bom,
Como nós não aprendemos há 2 anos, nós temos que começar a usar muito, e temos medo, ainda receio, o mercado futuro. Certo? Para travar preço. Aí, há 2 anos atrás, me lembro como se fosse hoje, nós saímos a travar preço a 90 pila, você lembra? Lá na Farsul teve diretor nosso com soja 94 pila travado. Hein, Fernando Candarelli? E aí a soja foi a 180. O cara, quando entregou a soja, aqui foi uma seca aterradora, porque colheu metade da soja do cara. Quando ele entregou os caminhões de soja, ele virou de costa, porque estava chegando na Farsul. Vamos contestar os contratos negativos. Contrato é contrato, minha gente. Se nós temos uma instituição séria de 96 anos, nós não vamos entrar nessa, não. Que o cara fez contrato, agora tu aguenta. Mas foi um aprendizado. Aí veio este ano que nós tínhamos a possibilidade de fazer 180 e aí nós não fizemos. Certo ou errado? Qual é o comportamento para o próximo ano? Eu até faço pergunta fácil. Não, ainda bem que tem feriado amanhã. Essa preocupação que nós temos hoje, isso que nós estamos vivendo, os americanos já viveram. É por isso que eu enfatizo tanto que essa questão de gestão ela é tão importante. Pessoal, nos Estados Unidos é normal, é o básico. É muito raro tu ver um produtor que não tem um software de gestão. É muito raro. Muito raro. Na Europa também. É muito raro tu ver um produtor que não tenha balanço, DRE, DFC e não tem uma análise financeira do seu negócio. É normal, isso é o normal. Nós aqui estamos tentando fazer os produtores a pelo menos chegar na metade fazendo custo. Fazer custo, gente, não é gerir. Fazer custo é o básico do básico, do básico, do básico, do básico. Ou seja, essa parte de gestão nós estamos muito atrasados. Agora, a parte de comercialização faz parte da parte de gestão. E os americanos começaram a ter esse tipo de problema antes, que a agricultura deles é muito mais velha que a nossa, e eles criaram a Bolsa de Chicago para lidar com isso, com esse tipo de preocupação. Eles criaram a Bolsa de Chicago para lidar com estes problemas. Porque a primeira fase do mercado, a comercialização 1.0, digamos assim, é eu produzir, vender, colher e vender. Bom, não tenho nenhum tipo de previsibilidade, isso é 1.0. O 2.0 é o mercado a termo, que é o que nós chamamos de contrato futuro erradamente. É quando eu faço um contrato com uma cooperativa, com uma trading, seja lá com o que for, fazendo um contrato a termo, um contrato que não é padronizado, específico entre eu e uma parte, e nós acertamos um dia, uma hora, um preço, uma quantidade, isso não é errado. Isso é mercado a termo. E depois do mercado a termo surgiu o 3.0, que é o mercado futuro, em bolsa, aonde o contrato é padronizado, eu posso comprar, eu posso vender, eu entro na posição, saio da posição, eu vou manuseando as minhas operações de acordo com os meus interesses. Dali surge o contrato de opção, que eu posso ficar travado só para baixo. Ali eu posso ficar travado só até um intervalo para diminuir custo, e e aí tem uma infinidade de operações possíveis. Os americanos eles não fazem contrato a termo como nós. Isto que aconteceu com este nosso diretor não acontece nos Estados Unidos. Porque ele não faz esse tipo de contrato. Ele faz contrato na bolsa, onde ele consegue sair disso, muito antes. Alguém sabe quando é que começou o mercado futuro nos Estados Unidos? Alguém quer dar um chute? O Brasil começou a ter contratos com liquidez a partir ali de 2005, mais ou menos. Alguém quer dizer quando é que surgiu isso nos Estados Unidos? 1848. Desde 1848 os americanos não fazem mais isso que nós estamos fazendo. Esse dinheiro que nós perdemos, eles não perdem há muito tempo. Os americanos hoje, os pecuaristas, se eles sabem que ano que vem é ano de trocar cerca, eles travam o preço do aço, eles travam o preço de adubo, eles travam o preço de tudo. Eles travam os custos, eles travam os produtos que vendem e trabalham sempre travado. Nós aqui é uma sagandaia, né? Quando vou plantar não tenho ideia do que vai acontecer, quando vai colher, Deus o livre, o que vai acontecer.
nós precisamos evoluir para isso. Nós precisamos evoluir para isso. Vamos agradecer, então, a presença do Antônio e do Gedeão. Acredito que saímos todos muito esclarecidos sobre esses temas. Não sei se alguém gostaria ainda de fazer alguma pergunta. Bem ligeirinho, eu posso fazer uma pergunta? Cumprimentar o Gedeão e o Antônio da Luz e dizer o meu sentimento, da maioria aqui, que a classe agropecuária gaúcha se sente muito bem representada nas pessoas do Gedeão e do Antônio da Luz. E falar rapidamente sobre a pujança do agronegócio brasileiro, independente de governos, mas questionar, sem entrar no campo ideológico, se o que acontece no país hoje, de alguma forma, poderá impactar negativamente no agronegócio brasileiro. Perguntar ao Antônio da Luz se as retenções que terminaram com a soja argentina pode ser uma ideia que circula nos bastidores dos corredores de Brasília para atacar o agro brasileiro, inclusive taxando a soja, e se a perspectiva de uma super safra de soja brasileira o ano que vem vai se repetir nos portos, um prêmio altamente negativo, e a inteligência mediana nossa nos diz que nós devemos rapidamente, a partir de setembro, outubro, travar contratos e saber que na próxima colheita de soja, quando eu tenho muito boleto para pagar, provavelmente eu não vou ter um preço bom de soja. Bom, primeiro eu acho importante nós lembrarmos que eu não consigo enxergar nos próximos muitos anos um governo atuante positivamente para o agronegócio. Agora, a sua capacidade de atrapalhar, bom, isso é inegável. E, de novo, eu não estou me referindo a este governo especificamente, quero deixar isso muito claro, isso é o presidente que vai falar. Eu estou dizendo qualquer governo. Qualquer governo. Não é o governante, não é o partido, o Estado brasileiro. O agronegócio ficou muito grande para ele. Ficou muito grande. Então, o que nós precisamos é que o governo ele pense nas questões de licença com olhar de crescimento, de ambiente de negócios. E quando eu falo de licenças, não é só para produzir agricultura, é para fazer uma estrada. Agora, por exemplo, a Ferrogrão. A Ferrogrão está parado porque o nosso rei, o ministro Alexandre de Moraes, está na Constituição que o assunto da Ferrogrão é um tema constitucional, não tenha dúvida. Muito em breve, a seleção brasileira a escalação começará a ter questionamentos de ministro supremo, não tem a menor dúvida disso, é uma questão de tempo. Nós vamos começar a ter alguns... ele vai ser provocado, né? Não vai ser uma coisa assim da cabeça deles, alguém vai provocar. E aí eles vão olhar, não, realmente, constitucionalmente, cabe ao Supremo discutir sobre a seleção, porque está aqui, em algum lugar aqui nessa Constituição, diz que isso é um assunto nosso. A Ferrogrão, por exemplo, está parada, esperando lá a decisão de Sua Excelência, Nossa Alteza, Nosso Imperador, Alexandre de Moraes, decidir qualquer coisa a respeito dela. É nisso que o Estado pode nos atrapalhar muito. Retenções. Eu não acho que vai surgir, já existe. Inclusive, o Partido dos Trabalhadores propôs um projeto nesse sentido. Propôs. Eu até tenho lá no meu Instagram, lá tem um vídeo que eu falo disso. Mostro lá as fotinhos dos proponentes e tal. E nós temos um monte de problemas, vivemos falando mal disso, mal daquilo, agora tem uma coisa que nós temos muito bom. E nós temos que aprender a valorizar, apesar de eventuais divergências com este, com aquele, mas nós temos uma baita de uma bancada ruralista. E nós temos que aprender a valorizar mais isso que nós construímos. Eu duvido que um negócio desse avance. Por causa da bancada ruralista. E exclusivamente por causa da bancada ruralista. Porque o desejo de se travar exportações, ele é fortíssimo. E agora, com a reforma tributária, vai ser criado um imposto que vai ser um imposto seletivo, e eles vão tentar botar os defensivos químicos lá nesse tipo de imposto também. Ou seja, a sanha
em cima do setor, seja por fins arrecadatórios, seja por fins ideológicos, ela já existe, ela está ali. Nós estamos conseguindo bloquear. E eu acho que a bancada ruralista faz um papel muito importante nesse sentido. E podemos ter divergências de vez em quando, agora mesmo quando a maioria deles apoiaram fundão eleitoral, essas coisas, ficam tudo bravo com eles. Agora, na essência, eles são extremamente importantes. Todos, independente do partido, são conectados com as entidades. Agora mesmo, o presidente convocou lá a nossa bancada, quando faz um mês, 2 meses, sei lá, primeiro a federal, depois a estadual, para justamente debatermos os temas que nos interessam, mostrarmos a nossa agenda parlamentar, e os senadores, nós ajudamos eles com argumentos técnicos, políticos, eles nos ajudam com a defesa, com meter a cara, com a presença no plenário, com o voto. Então eu vou lhe dizer um negócio, este desejo existe, essa vontade existe, e nem parece que a Argentina está aqui do lado. Mas, diferente da Argentina, nós temos uma organização política muito mais forte, que estão sempre sofrendo reclamações e gente dizendo que a gente não faz isso, que a gente não faz aquilo, que as entidades não sei o quê. Só que a bancada ruralista não surgiu por acaso. Ela emergiu das entidades, e entidades e bancada ruralista conseguem e têm conseguido até agora bloquear esse tipo de iniciativa, e eu não acho que eles vão conseguir prosperar com isso. Apenas para terminar essa história e largar o bastidor, o que está acontecendo? Tá? É patente, claro, para nós, que o grande sistema que nós representamos são nós mesmos. Aqui o ex-presidente do Sindicato Rural Local, agora até o Gilberto, o Fernando Cantarelli, é o Sindicato Rural, passa pela federação, somos 27 federações, e termina na nossa CNA em Brasília, hoje muito bem presidida por um baiano, o presidente João Martins. O que vem acontecendo neste período de 1º de janeiro para cá? Grande dificuldade de diálogo, até porque nós já chamamos Lula de ladrão. Claro, o agronegócio bolsonarista em 99,9%. Está lá Bahia Farm Show mostrando isso aí. Qualquer lugar que o Lula vá, isso é inegável. É o nosso pensamento, por uma razão muito simples. Porque para nós, calcanhar daqueles, é o direito de propriedade. O resto tudo nós estamos discutindo aqui. Ó. Mais preço, menos preço, mais mercado, mais mercado, e cada vez plantamos mais. Cada vez produzimos mais. Então, eles hoje, e o PT não sabe o que fazer com o direito de propriedade. Aliás, sabe? Não, sabe. Ele não quer o direito de propriedade. Ressuscita o MST, leva o Stedley lá na China, N questões que estão colocadas aí, questão quilombola, questão indígena, marco temporal. E olha quem é que está salvando o marco temporal. Aí eu virei L também, eu também sou L hoje. Delira. Vamos ser claro, L de Lira. Aí nós, CNA, com grande dificuldade de dialogar com o governo. Ou seja, possibilidade zero. Aí o vice-presidente Alckmin convidou o nosso presidente João Martins e o recebeu com tapete vermelho no ministério dele. Foi o primeiro diálogo com este governo, da nossa classe. Antes disso veio a missão da China, que eu deveria ter ido, e que eu cheguei para o presidente João e digo, eu não vou, eu não tenho, nem me sinto à vontade de andar no meio desses caras. Foi quando o presidente da Apex, que eu também estou no conselho da Apex, tem outra passagem com este cara, não me senti à vontade. Mandamos uma diretora nossa para ir na missão e que o Fávaro se saiu bem, porque nós não tínhamos tido diálogo, e até a conversa que eu tive com o Fávaro foi na Expo Direto com o Trijal, foi ruim, dias passados, foi ruim. Eu disse, presidente, eu não vou à China, não me sinto à vontade. Pô, se o presidente da nossa instituição não abrir o diálogo com esse governo, aí se vai um vice-presidente da CNA, o que acontece? A CNA está conversando com o governo. Não é assim. Nós não funcionamos assim. Até porque qualquer passo em falso que qualquer um de nós der, vocês nos execram, né? Vamos ser claro. Esses 99,9% é bolsonarista e de direita. Vamos ser claro.
Quem é que estava na frente dos quartéis? Se não o nosso povo. Esse 8 de janeiro não está bem explicado, né? Está lá a CPMI agora para ver o que efetivamente, se é que vão chegar lá, aconteceu no dia 8 de janeiro lá em Brasília. Embora nós soubéssemos que não íamos avançar por aqui, tá? E numa conversa muito clara com o nosso senador Mourão, ele nos colocou lá na Farsul para nós ali, o presidente da Fieres, Gilberto Petri, com muita clareza o que estava acontecendo nos bastidores, que o Exército não ia tomar a posição que muitos de nós até gostaríamos que tivesse tomado. Mas não era esse o caminho. Bom, passou o tempo e o Fávaro se foi bem na China, viu? O Lula é que não foi lá, por sorte. Foi depois. Foi quando levou o estédio. Então, os acenos deste governo para o agronegócio sempre são ruins. E o Fávaro, o ministro Fávaro, nos convidou para um café da manhã no Ministério da Agricultura. Um mês atrás, um mês e pouco atrás. Aí realmente se abriu o diálogo da agricultura entre CNA, Ministério da Agricultura, com o Fávaro e o Tete, que é o vice-ministro, que é daqui de Carazinho, que uma semana antes foi na Farsul, almoçou conosco na Farsul, não chegou a almoçar, ficou lá, foi almoçar com o governador depois, eu não sei se almoçou também com o Eduardo Leite, mas ficou lá dentro da Federação da Agricultura para nos colocar a abertura, que tínhamos que começar a conversar com o governo, etc, etc. Então, o diálogo hoje está aberto, mas está aberto com o vice Alckmin, está aberto com o Ministério da Agricultura. E o Ministério da Agricultura, a encenação que houve, é que ele enfraqueceu, virou um terço do seu tamanho original. Agora, pela FPA, por isso que eu virei Lira, e para vocês terem uma ideia, o Arthur Lira foi homenageado pela CNA no fim do ano passado. Recebeu a comenda máxima da CNA. E ele tem muita ligação com o presidente João Martins. Agora, quando houve a votação do marco temporal, a votação terminou, creio, 8h44 da noite, 8h45, ele próprio, Arthur Lira, tirou a foto do placar, mandou para o presidente João Martins, que me mandou na hora, está aqui no meu telefone. Ou seja, esta é a ligação. E quem é que está nos representando lá? FPA. Quem é que tem força? FPA. E o IPA, é o Instituto Pensar Agro, dirigido pelo Nilson Leitão, que é consultor da CNA, que já foi presidente da FPA quando ele era deputado federal, com esta ligação com o Congresso Nacional. Então, todas as nossas dificuldades, a barragem que nós temos para minimizar os impactos negativos é a FPA. E o atual presidente, o Pedro Lupion, ainda 2 semanas atrás almoçou conosco na CNA. Seguidamente está dentro da CNA, conversando conosco, com o presidente João, para saber qual é o caminho que nós vamos tomar com a FPA. Essa é a nossa arma, minha gente. E, além do mais, evidentemente que este tamanho de agricultura, esse tamanho de agronegócio, eles também não sabem o que fazer. Eles têm vontade, mas não sabem o que fazer, porque se eles prejudicarem o crescimento do agronegócio, quem paga a conta é o Brasil, porque vai faltar dinheiro no caixa. Simples assim. Então, realmente, esses primeiros quase 6 meses, e eu sou que nem presidiário, né? Cada dia que passa, eu passo um risco na folhinha, tá? Para chegar ao fim do governo, porque aquela vontade que vai dar impeachment, não vai dar impeachment, não tem clima para isso. Ainda não tem. E eles estão fazendo as maiores absurdos. O Lula abre a boca, bom, é que nem o Bolsonaro, quando abria a boca, também nós tremíamos a perna, né? Vamos ser claro. Vamos olhar para o nosso lado, né? Quem trouxe o Lula de volta foi o Bolso, né? Vamos ser claro, lastimavelmente. Cada vez que ele abre a boca, a gente tremia a perna. Hoje, quem treme a perna é a esquerda cada vez que o Lula abre a boca. E nós batemos palma. Nós só não queremos que o país afunde. E quem é que está segurando o Brasil? Roberto Campos Neto, com o Banco Central. Eu achava que o dólar ia estar 6 pila agora, mas não me dava conta que o Banco Central não é deles. Aqui, ó, o homem do Boletim Focus aqui, ó, taxa de 13,75, muito alto, pô, caríssima. Hoje o Brasil está bom para jogar no mercado financeiro. Vai ganhar muito mais do que produzido, possivelmente, todo mundo. Mas quem é que está segurando a inflação nesse país? Agora, quando entrar o Galípolo, né? Galípolo, aí o Antônio é que pode falar, porque é da turma do Antônio. O que pode acontecer com a nossa moeda e o Banco Central do Brasil, e a inflação brasileira. Aí tu vai comprar dólar.
Bom, já disse na frente de uma plateia, eu vou seguir o economista. Vocês façam o que quiserem. Mas o que sobrou para nos defender, minha gente, é o nosso sistema. Começa aqui no Sindicato Rural. Vai atirando para a Farsul, atira para a CNA, porque quem está na linha de frente lá, e muito bem, é a CNA. Sem dúvida nenhuma. Vocês até veem pouco falar na CNA, porque nós temos um defeito nesse país. Nós somos um continente. O Brasil é um continente. Olha que eu para ir de Bagé, nem falo de Bagé a Brasília, de Porto Alegre a Brasília, é 2 horas e 40 minutos de voo. O presidente João para ir de Salvador é quase 2 horas de voo. O outro que vem lá, outro dia eu disse para o embaixador inglês, só tu faz ideia do tamanho do nosso país, embaixador. Se aonde eu moro, minha propriedade rural, que é lá na fronteira com o Uruguai, no município do Rio Grande do Sul, é mais longe de Manaus do que Londres a Manaus, porra. É isso aí. Então nós vemos um continente. E a nossa CNA é uma instituição que está lá em Brasília, eminentemente técnica, porque os políticos somos nós, presidentes de federação, que temos dificuldade de chegar lá pelas distâncias e o custo. Então, é uma instituição eminentemente, mas tem uma consultoria dentro dela de altíssima capacidade, que atua no STF. Hoje parece que eu estou vendo, lá está o Rude dentro do STF, brigando pelo voto dos ministros do marco temporal, que atua diretamente dentro da FPA, que atua dentro do Ministério da Agricultura, que atua dentro do Ministério das Relações Exteriores, que atua dentro da Apex. É isso que nós precisamos lá. Não é que a CNA, que é a cobrança, que é mais isso, mas não. É o papel deles lá, apoiado pelas federações e cuja força sai do Sindicato Rural. É isso, minha gente. Muito obrigado, então, ao Antônio da Luz e ao presidente Gedeão.